Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto episódio do Profissa Cash. Esse podcast excelente conecta os profissionais com os universitários. Então aqui a gente faz esse bate-papo bem interessante, saudável, descontraído, tá? Tentando trazer um pouco da história, né, de profissionais que hoje estão estabelecidos, estão seguindo a carreira, mas também contando um pouquinho da sua trajetória, como foi o ingresso na faculdade, a trajetória dentro da faculdade, atividades que fez, não fez, tá? E pegando esse gancho, né, do ingresso na vida profissional e tentando trazer aí insights, dicas valiosas, né, para você que está aí, né, traçando sua carreira, ou você que já está na sua carreira e pensa em remanejá-la, né, todas as características importantes que são exigidas no mercado de trabalho e que por muitas vezes durante o período universitário a gente não observa ou não nos é falado. Então a gente está aqui para dar aquele conselho, né, de quem já passou por as situações todas e quer contribuir positivamente. E aqui ao meu lado, Felipe Bachiega, meu co-host. Antes, Felipe, um minutinho, esqueci de pedir aqui pro pessoal. Por favor, né, galera? Aquele like, segue aí. Sabe que sempre muito importante, salva para você não perder as dicas aqui, que 100%. Vamos lá, Felipe. Salve novamente aí, um salve para todo mundo que está acompanhando a gente aí nesses episódios, né? Já conversando com algumas pessoas, várias histórias bacanas. Hoje acho que vai ser mais um Nespiano, né, nessa conta, né? A ideia não é a gente só falar com o Nespiano, mas naturalmente a Unesp nos deu contato com muitas pessoas de perfis diferentes. E hoje eu acho que até quando a gente estava discutindo, né, possíveis nomes para trazer, eu trouxe a pessoa que vai falar aqui com a gente na ideia de mostrar talvez um caminho de carreira um pouco diferente do que a gente vê quando a gente sai da faculdade, principalmente em engenharia, né? Que a gente fez, eu pelo menos não tinha essa visibilidade sobre ser um caminho que poderia ser trilhado. E aí a ideia, acho que aqui a gente contar um pouquinho dessa história, ver se conecta com as necessidades, com as dores, com os desejos de alguém, pode ser também uma carreira similar. Então, sem mais delongas, estamos aqui com André Bombonati, formado em Engenharia Civil pela Unesp também, Unesp Ilha Solteira, e hoje é coordenador de parcerias e inovação aberta na Endeavor Brasil, né? A Endeavor, com certeza vai falar mais aqui para a gente, mas uma baita de uma comunidade global aí, atrelada à inovação, empreendedorismo. Vamos querer escutar um pouquinho mais sobre a empresa dele, sobre o histórico dele, tudo que ele fez aí para chegar onde está. Então, André, seja bem-vindo aí, prazer, dá o salve para a galera aí também. Boa, gente. Rony, Felipe, super obrigado, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, acho que é uma iniciativa muito legal e bastante importante aqui. Eu acho que talvez se eu tivesse mais iniciativas dessas no momento que eu estava no final de faculdade, para poder tomar minha decisão, para poder escolher os meus caminhos, com certeza teria sido mais fácil. Vou contar aqui um pouco de como foi esse processo, mas é muito louvável aqui o que vocês estão fazendo, o que vocês estão tentando construir, como que vocês estão tentando contribuir e ajudar a dar de volta aqui para o que a Unesp também tanto nos deu. Mas vamos lá, super à disposição aqui, estou bastante animado por esse papo para a gente poder contar essa história. Meu Deus do céu, já te agradecer aqui, tô até emocionado. O cara fala meio pra caralho, velho. Justifica onde tá aí, cara. Oratória 100%. Obrigado, André, pelas palavras aí, cara, 100%. E assim, nada mais justo que a gente entender um pouquinho de você, como que você escolheu essa trajetória, né? Antes de ingressar na universidade, fez cursinho, não fez? Durante o seu colegial, houve alguma influência, não houve, né? Você mesmo que determinou isso, tá? E teu momento de ingresso ali, como foi? Foi fácil, não foi? Né? Poder contar um pouquinho pra gente sobre esse início de carreira universitária. Gente, ótimo. Então, eu sou natural de Curitiba, no Paraná, tá? Então, vivi boa parte da minha infância lá, mas vim ainda com meus pais. Meu pai foi transferido aqui para São Paulo em 2011 e eu vim junto com ele para terminar o colégio, o ensino médio. E nesse momento, eu entrei no ensino médio sem ter a menor ideia do que eu ia fazer no final do dia. Assim. Eu gostava bastante de exatas, mais do que gostava, eu tinha facilidade de exatas, então eu gostava porque era mais fácil no colégio, tinha menos dor de cabeça do que fazer redação ou estudar história. E eu entendia, então, que eu talvez ia por esse caminho para usar essa minha habilidade aqui, mais do que o meu gosto, mais do que a minha aptidão,
para tomar uma decisão de carreira. Eu venho de uma família agora a terceira geração de engenheiros, então meu avô é engenheiro, meus pais são, e eu entendia que esse era um possível caminho e talvez um caminho que meus pais me incentivavam bastante, mas eles sempre foram bastante abertos aqui para discutir, para me incentivar a escolher qual que é o caminho que eu ia seguir. Eu, no segundo ano do ensino médio, fui fazer intercâmbio, talvez até por um momento de estímulo e de descoberta, para conseguir entender o que eu queria fazer. Eu fui morar no Canadá. Eu escolhi no Canadá na época que eu estava indo para lá, isso 2014. Se você fosse para Vancouver, provavelmente você só falaria português, porque era uma quantidade enorme de estudantes que estavam indo para lá junto. Eram turmas de 200 pessoas que iam juntas para morar todas na mesma cidade, que já se conheciam no dia 1. Então a chance de você ficar com aquela galera era muito grande. Eu falei, não, estou indo para lá. Eu já tinha algum contexto de inglês, mas precisava muito aprimorar, e aí eu tomei uma bela de uma decisão de ir para uma cidade de 5 pessoas, no interior ali do Canadá, perto de Vancouver, mas uma cidade bem afastada, super pacata, que o ambiente mais badalado da cidade era a academia comunitária que tinha lá, assim, né? Então o point de encontrar a galera era na academia. E lá foi a primeira vez que me perguntaram, uma coisa que eu também nunca escutei mais depois que eu voltei, que é, mas você quer fazer faculdade? Eu vim de um contexto de bastante privilégio, então os meus pais fizeram faculdade já, então o normal era eu fazer faculdade ainda mais ali, né, como um contexto do que meus pais queriam me dar de oportunidade aqui quando a gente fala de base de educação. E lá, boa parte dos meus amigos canadenses, ou, enfim, gringos, não iam fazer faculdade, iam fazer um curso de especialização na vida, porque iam trabalhar com o pai na marcenaria, ou, no meu caso aqui, que era a família que eu estava hospedado lá, o pai tinha uma loja de gibi no centro, e o filho, a visão de vida dele aqui de trabalho era essa. Um contexto diferente de mundo, um contexto diferente de sociedade e de ambições e talvez até de medos aqui. Aqui a gente fala, puta, não vou fazer faculdade, não vou dar certo na vida, não vou conseguir ter o meu dinheiro, não vou pagar o plano de saúde, estou ferrado. Enfim, foi a primeira vez que me perguntaram se eu queria ou não fazer faculdade no final das contas, né? E aquilo me provocou bastante, mas me fez pensar e fez tomar uma decisão de sim, eu queria fazer, eu nasci no Brasil, eu queria morar aqui, não era aquela vida que eu sonhava, ou aquela vida que eu queria. Então, no meio do intercâmbio, eu voltei, assim, era para ficar mais 3, 4 meses, eu voltei para não perder o vestibular. Então, a discussão, estou contando toda essa história para falar que eu cheguei faltando 3 meses e nunca ter sentado para ler uma apostila de vestibular. Então, foi assim, uma coisa excepcional, né? Eu tinha que escolher o curso em 3 meses, eu precisava começar a estudar e eu já estava na hora de fazer as inscrições. Assim, eu lembro que eu cheguei, sei lá, uma semana antes da inscrição do Enem, né? Então, sei lá, 6 meses antes, eu não lembro exatamente, mas cheguei muito acima da hora, eu cheguei no meio do ano pro vestibular que costuma acontecer no final. Então, foi um primeiro teste de vestibular difícil, assim, né? Então, eu coloquei faculdades diferentes, em cursos diferentes, porque eu só precisava testar o que eu queria fazer. Acabei não passando em nenhuma das públicas, que era o meu foco, o que eu queria. Tinha passado nos vestibulares diferentes aqui em São Paulo. Então, enfim, o INSPER tinha acabado de abrir a turma de engenharia, as primeiras turmas de engenharia. Então, puta, era super legal, era um negócio diferente, eu tinha passado porque o vestibular era absolutamente diferente, mas eu queria sair de casa, eu entendia que meus pais tinham pagado o colégio inteiro para mim, um colégio particular, então eu queria uma faculdade pública, era o que fazia sentido para mim, e era o momento que eu ia começar a me desapegar dos meus pais nesse sentido financeiro. E aí eu decidi fazer o cursinho. Assim, né? Então, eu fui fazer o cursinho, e durante esse processo de 6 meses, porque eu entrei na Unesp no meio do ano, foi um processo de entender que, puxa, para mim a resposta mais óbvia era engenharia, porque é isso, eu tinha facilidade com números, eu tinha uma visão de resolver problemas que eu gostava bastante, eu sempre fui essa pessoa de muitos projetos no colégio, então eu fazia voluntariado, eu era presidente do Grêmio, eu tinha montado 1, 2, 3 classes diferentes de grupos de estudo no colégio. Nunca fui muito nerd de ficar estudando, mas tinha alguma facilidade.
E aí eu passei... André, desculpa. Claro. No primeiro momento ali, você ainda fez, cara, vestibulares para cursos diferentes, então. Sim, fiz, cara. Eu testei de tudo. De novo, né? Eu cheguei assustado e todo mundo já estava 6 meses falando sobre isso, porque você só vai pensar nisso quando você chega a maioria das pessoas, né? Você chega no terceiro ano do ensino médio, vê a diretora lá e fala, então, gente, esse ano você tem que prestar vestibular, você escolheu o que vocês vão fazer. Enfim, eu nunca fui, eu não fiz modelo ângulo ou COC ou qualquer coisa assim, que é aqueles cursos preparatórios. A minha escola era diferente, a minha escola não tinha muito essa pegada. Então, era no terceiro ano quando você precisava fazer que meus amigos começaram a pensar sobre isso. E eu cheguei 6 meses atrasado. Então, foi um desafio ainda maior para mim, mas talvez uma pressão menor, assim. Eu já tinha expectativa de, cara, se eu passar, é muita sorte, assim, porque pô, é complexo, eu não preparei nada para isso. Então, prestei qualquer curso, prestei economia, prestei arquitetura, que aí você já começa a falar do tipo, não, tá bom, beleza, arquitetura, engenharia civil... Começa a conectar os pontos aí, né? Alguma coisa. Exato, você começa a conectar alguns pontos, assim. Mas foi durante 6 meses que eu tive, que no final do dia eu tomei a decisão na hora que eu fui lá e me inscrevi para a Unesp do meio do ano, que eu falei, cara, engenharia civil, acho que é um bom caminho, faz sentido. Eu acho que faz sentido fazer engenharia, eu vejo os meus pais, eles trabalham com engenharia, tanto meu pai quanto minha mãe, meu avô também trabalhou com engenharia, então eles trabalhavam no ofício mesmo aqui da profissão, e tomei essa decisão. E no meio do ano só tem Ilha Solteira, né? Então essa escolha foi mais fácil. Eu só fui descobrir, olhar no mapa onde era Ilha Solteira no dia que eu estava precisando ir para lá para fazer a matrícula. Então vocês devem imaginar, para quem conhece Ilha Solteira, para quem não conhece, eu recomendo muito, mas pertinho. É pertinho. E aí os meus pais, cara, você tá maluco? O que é isso aqui? Eu falei, pô, eu morava no Canadá, tá tranquilo, é do lado, assim, né? Então, tá tranquilo, vamos lá. Então, cara, essa foi assim que eu fui parar a Ilha Solteira. Um pouco de sorte, talvez pouquíssimo racional, mas eu acho que muitas das coisas que estavam no feeling ali da minha cabeça e, de novo, acho que o momento de ir para fora, de fazer esse intercâmbio me ajudou muito, me provocou muito para saber que era isso que eu queria fazer mesmo. Assim, né? Então, eu entrei sem dúvida de que, cara, a faculdade faz sentido, eu quero estudar, eu quero fazer, eu acredito que faz algum sentido esse formato. Assim, mas a gente pode conversar mais das coisas que eu descobri no caminho. Boa, boa. Cara, até pegando o gancho aí que você trouxe, que você era um cara mega... buscava experiências diferentes ali em instituições ou liderar alguns grupos, enfim. Faz Sim. esse gancho com o que você encontrou na faculdade, de Ilha Solteira mesmo, e o que você fez na faculdade, cara? Que experiências você teve ali, o que você foi descobrindo? Ajuda a gente a entender, então, cara, beleza. Entrei, né, vou me formar em engenheiro, gostei, né, do que eu pesquisei ali durante os 6 meses que você principalmente precisava entender de fato qual o caminho seguir. Cara, como foi o que você viu lá e se estava conectado ou não com o que você esperava e dar uma palhinha sobre experiências que você teve aí, cara. O que você fez fora da sala de aula, além da parte técnica ali que a faculdade te traz mesmo. Boa, ótimo. Eu lembro que a primeira semana de aula que eu tive, a aula que mais me brilhou meus olhos, aqui, que eu mais gostei, era a aula de... eu nem lembro o nome, mas enfim, era aula de iniciação em engenharia civil ou alguma coisa assim, onde vão apresentar os grupos de extracurriculares aqui que tinham na faculdade. Assim. E aí eu falei, pô, não, legal, tem uma galera legal, que eles estão fazendo umas coisas diferentes. E a partir daí eu comecei a cavucar, a entender quais eram os grupos, o que eu ia participar, comecei a me aplicar para vários deles. E o que eu mais me identifiquei, que eu fui fazer parte, que eu acho que mudou muito da minha trajetória e da minha perspectiva sobre a faculdade, foi a empresa júnior. Então, acho que o primeiro grupo que eu entrei, né, do primeiro para o segundo semestre da faculdade foi a empresa júnior. Era um momento onde você está muito mais engajado em conhecer a faculdade, em conhecer as pessoas, ir para festa, ir para um monte de coisa que está rolando ali na faculdade.
muitas das pessoas, né, têm um choque inicial ali de tipo, é muito diferente para estudar, as coisas não são tão simples, você sai do colégio onde você tem as coisas mais de mão de beijada para coisas que você precisa correr mais atrás. Eu senti um pouco menos dessa dor no final das contas, porque, de novo, eu tinha morado fora, onde o ensino é muito diferente, é muito mais nesse sentido, é muito mais parecido com isso, então eu consegui lidar bem com esse primeiro semestre quando eu comecei a estudar. Mas, rapidamente, principalmente as matérias mais específicas, tem pouquíssima coisa no primeiro, segundo, terceiro semestre, eu falei, pô, não sei se eu gosto tanto disso, eu não sei se eu me vejo trabalhando em obra. Eu tinha amigos que, nossa, era o sonho da vida, que poder trabalhar em obra, ser engenheiro de obra mesmo. Eu falo, cara, não sei se é por aí o que faz sentido. Eu gostava das aulas de estradas, que falavam sobre planejamento, algumas aulas que falavam sobre gestão, então, enfim, eu gostava e me identificava muito mais com isso. Assim. Então, eu comecei a triplicar o tempo que eu passava na empresa júnior. Assim. Então, comecei a me aprofundar muito mais de o que era o movimento empresa júnior, o que as pessoas faziam, o aspecto de liderança que traz muito forte dentro da empresa júnior, e comecei a tentar entrar mais a fundo nesse contexto. Assim. Então, acho que o meu primeiro 1 ano de faculdade foi muito voltado a isso. E, além desse ponto, que eu acho que é uma coisa que nem existe mais agora para a galera que está entrando, tinha o intercâmbio para a França que todo mundo queria fazer. Assim, né? Então, o meu acho que foi o último semestre que tinha as bolsas, ou enfim, no formato que era antigamente aqui. Eu já tinha mudado uma vez, tinha mudado outra. Então, eu tinha um ponto de estudar para estar com RA 1, 2, 3, o RA bom lá na sala de aula, porque eu entendia que eu queria fazer isso, eu queria fazer intercâmbio de volta, porque eu tinha gostado bastante do primeiro que eu queria fazer. Assim. Então, pô, não gostava, mas entendia que era importante, então sentava, estudava, sempre uma pessoa, acho que conseguia gastar bastante tempo, ser bastante focado para estudar e organizar para conseguir fazer tudo acontecer. Assim, né? Então, eu equilibrei um pouco as coisas nesse primeiro ano de faculdade. Boa. E aí, só fazer um paralelo aqui. Desculpa, só fazer um paralelo aqui. Eu até me reconheço, de certa forma, um pouco na sua história, porque eu me conecto, né, cara? Sim. Entrei na faculdade, muitas aulas extremamente técnicas ali, e pouquíssima prática, apesar de a gente ter abertura tinha vários labs ali, mega, né? Sim. Falando de ilha solteira especificamente, né, tinha um labs ali que poderiam ser mais utilizados até para trazer um pouco de prática para todo o techniquez ali de ilha solteira. E eu acabei meio que complementando essa minha visão de, cara, deixa eu ver se tem alguma coisa que me ajuda aqui também a encontrar um outro caminho, com a parte de eventos, né? Até contei isso, um pouco da história no primeiro episódio aqui. E aí você usou, entendi que você usou a EJ justamente para, deixa eu dar uma mapeada aqui no que outros assuntos eu posso aprender nesse período da faculdade, né? E aí só reforça um ponto que o universitário, o profissional traz bastante, que e eu concordo muito, cara, experienciar tudo que a faculdade te provê, né? Não é 100% só a aula, você vai aprender muita coisa ali, mas tem um universo rodando em volta da sala de aula, né? Então, aproveitar tudo isso para ir, de fato, testando, vendo outros assuntos que você pode gostar ou não, né? Eventualmente, você vai lá, entra no MJ, não gostei, sai, vai para outro grupo, não gostei, sai, mas numa dessas de testar algumas coisas, você descobre, talvez, até um rumo de carreira que você não tinha previsto, né? Sim. Cara, muito, assim, acho que você se engajar com iniciativas fora da sala de aula consegue te trazer perspectiva mesmo, assim, acho que a sala de aula ganhou um significado para mim depois de terminar a faculdade, acho que durante é mais difícil mesmo, né, dolorido muitas vezes, mas quando você termina, acho que ele ganha um significado super importante, assim. E aí, esse é o ponto, no meu primeiro ano ainda tinha um significado muito claro, muito de curto prazo, que era, eu quero fazer, depois que mudou tudo, você precisava de várias outras coisas, mudou das bolsas, mudou as coisas, falei, cara, não, acho que beleza, eu já tive essa experiência fora, acho que eu posso aproveitar outras coisas da faculdade, assim. Então, foi uma decisão bem
clara de eu vou parar de fazer francês, né? Porque quase todo mundo da sala começa fazendo francês no primeiro ano de faculdade para tentar todo mundo e a galera vai desistindo por motivos diferentes no meio do caminho. Assim. E aí eu comecei a me aprofundar muito mais em que outras coisas eu posso explorar. Assim. Então, eu estava na EJ, eu double down aqui, né? Eu me aprofundo mais e invisto mais tempo meu aqui na EJ, ou tem outras coisas que são interessantes. Então, eu fui procurar para fazer uma IC, comecei a fazer, e bem rápido, assim, acho que em 2, 3 meses eu entendi que, cara, a academia, nesse âmbito, ainda mais no perfil de ilha solteira, de novo, que são coisas técnicas, numa visão técnica, não fazia sentido, assim. Eu sempre tinha muito uma visão de que a gente precisava produzir uma coisa que era útil, assim, né? Então eu fui até com a professora de arquitetura e paisagismo na época para fazer a ideia era tentar redesenhar o plano diretor de ilha solteira numa visão de como conseguir trazer conforto térmico para as casas, né? Tipo, a casa de Viela e a solteira é um calor muito grande, bizarro, fora do comum. Eu falava, cara, isso aqui é bizarro aqui, ó, o tamanho dessas paredes, olha como é feito, tá tudo errado, né? Tipo assim, bate sol em 90% do tempo das coisas. Deve ter uma coisa engenharística aqui que dá para fazer para tentar resolver esse problema. Assim. E a professora de paisagismo e arquitetura da época adorou a ideia. A gente falou, vamos fazer, né? E aí a primeira coisa que ela falou, então tá bom, a gente precisa escrever a referência bibliográfica. Tô esses 40 livros para você ler aqui. Eu falei, aí não. Aí não é o caminho, aí eu não sei se eu tô afim. Eu gosto de estudar, mas, cara, né? Que dureza, assim, fazer isso. E até acho que depois eu fui me envolver com a academia de novo, com a pesquisa mais para frente, que eu vou contar. Mas isso também construiu muito uma admiração, assim, das pessoas que eu achava muito legal, achava que daria muito certo, achava que eu consegui dar uma contribuição legal para a faculdade e para a cidade, mas eu não superei, assim, esse fato de ter que passar por esse processo também, assim. Então, iniciação científica não fez sentido, tentei começar a participar de outros trabalhos, então, tinha amigos que estavam no como chamava? Engenharia Sem Fronteiras, ou enfim, tinha vários outros grupos, comecei a me engajar em alguns deles para tentar trabalhar, mas falei, cara, não, acho que a empresa júnior é mais minha cara, é o que eu quero fazer no final das contas. André, então, vai lá. Vou te interromper aqui, só que eu tô tentando pegar o ganchinho aqui. Cara, você disse que no começo você já, né, entrou na empresa Júnior ali, começou a participar, se identificou bastante com aquilo, até pegando um gancho, né, tinha bastante correlação com o que você já fazia no ensino médio, enfim, atividades ali mais dinâmicas, né. E nas primeiras disciplinas que você teve na faculdade, você viu algumas que tinham algumas soft skills ali, né, umas coisas mais de gestão, umas coisas mais de planejamento e tudo mais. Beleza. Cara, na hora que você foi atrás da IC, você foi, tipo, se testar para ver se algo técnico te engajava, ao invés de repente, de você, né, ir atrás de algo que fosse, estou chutando na parte de estradas ali, algo que você te interessou um pouco mais, ou você continuou na empresa Júnior e você foi pegar um a mais, né? Não tá bom, né? Já começou a faculdade, pauleira de aula, vocês da engenharia civil, né? A grade cheia ali de créditos, né? Cheia de aula, e você foi colocar ainda uma IC na parte técnica. E ali você viu que realmente foi meio que para isso? Foi pensado ou não? Ou foi uma curiosidade? Como que foi essa questão da escolha ou não teve escolha? Você planejou isso? O professor que você escolher e a área? Como que foi? Boa. Foi planejado o fato de, eu quero ter uma outra opção, quero ver uma outra coisa diferente, assim. E talvez o mais diferente da EJ, na outro espectro de ação curricular, seja a iniciação científica, assim, né? Então, fui atrás exatamente por isso, assim, tipo, quero uma coisa diferente, dá para fazer as iniciações científicas que a faculdade em si, como estrutura, fazem, que é, todo mundo trabalha junto com um professor, numa linha de pesquisa que já está montada, enfim, uma ilha tem algumas específicas. Eu falei, não, cara, eu quero alguém que não faz um negócio diferente, então é isso, eu fui em outro departamento, com um outro professor que ia ter matéria só lá no final da faculdade, para tentar fazer um negócio diferente, e na minha cabeça eu quero fazer um negócio aplicável, eu quero fazer um negócio que faça sentido, que seja, né, que foi o projeto que eu contei, assim.
Mas, no final das contas, o processo é esse, é assim que se monta a pesquisa hoje no Brasil, e como que a universidade monta a pesquisa, não tem muito para onde fugir. E que não era o que eu estava afim, assim. Nesse momento, dessa, né, toda a convivência que você teve com os seus pais, já, né, toda a influência, né, da família, seu avô, você disse também, e, cara, chegou boladão ali, Pesa Júnior, tô gostando da facu, aqui é muito gostoso, é longe, mas é legal, né, Diego reclama da distância de solteira, mas é tranquilo e tudo mais. Nesse momento que você teve esse baque da iniciação, né, você que, pelo teu histórico, você sempre costumou se sair bem, você chegou a ter alguma frustração? Falou, puta, cara, escolhi o curso errado? Nossa, a engenharia na parte técnica não era o que eu queria, tipo, vou voltar para economia? Ou não, nada a ver. Fala, não, faz parte, vamos para o outro lado. Como que foi para você? Você não chegou a pensar nisso na hora? Acho que não foi exatamente nesse momento e exatamente por causa da iniciação científica, mas acho que a próxima coisa aqui que eu queria contar, acho que é exatamente esse momento, assim, né? Que passou o primeiro ano, e aí você começa né, passa as matérias de cálculo, que, enfim, são difíceis e são meio malucas, mas beleza, essa primeira parte eu consegui tirar de letra, funcionou bem, mas começa as coisas mais técnicas mesmo, né, e aplicadas, né, a gente fala de, no nosso caso aqui, né, fenômenos de transporte, teoria das estruturas, e assim por diante, que são matérias mais aplicadas. E aí eu ficava falando, não, mas, cara, os casos de uso, né, que você fala, não, porque eu tô calculando isso para esse, para aquilo, eu falo, mas eu quero fazer isso, eu não entendo porque o que a gente está fazendo isso no papel, se existe já um sistema que faz esse negócio, cara, por quê? E acho que foi um momento que eu tive bastante frustração, assim, falando, cara, é muito pouco aplicado isso que eu tô aprendendo no final do dia, assim, né, então, para que eu vou usar, assim, né, no final das contas? Então foi um momento de bastante frustração, assim, é um momento que, sim, eu pensei, falei, cara, para eu desistir é agora ou nunca, assim, né, porque eu tô no segundo ano de faculdade, ainda tá cedo, né, quando eu tiver no quinto, aí ferrou. Então, se eu tiver algum momento para mudar, para repensar, então eu cheguei a pensar, cheguei a falar com meus pais sobre isso, falar, puxa, será que faz sentido, eu não tô gostando, mas meus pais já tinham vivido isso, já tinham feito essa faculdade de engenharia, e por coincidência ou não, há 30 anos atrás, quando eles fizeram, a grade era a mesma, era do mesmo jeito, eles se sentiam do mesmo jeito, e o sofrimento era meio parecido, assim. Então, eles abriram, tipo, pô, se você quiser, beleza, não tem problema, mas vai te dar outras habilidades, você vai ver uma luz no fim do túnel de tudo isso, assim, né? E acho que para mim foi um momento de, pô, beleza, no final do dia, eu preciso descobrir o que eu quero fazer, aqui pode ser um lugar que pode fazer muito sentido. E era um momento que eu estava crescendo bastante lá na empresa Júnior, ganhando mais responsabilidade, fazendo mais coisa. Então, eu tomei essa decisão, assim, isso foi do segundo, do final do primeiro, né, indo para o segundo ano da faculdade, de vou ficar, vou terminar esse negócio aqui que vai fazer sentido. Assim. Boa. Pegar um gancho aqui, André, desculpa. Eu consigo trazer alguns casos. Esse para mim é bem emblemático. Boa. Eu fiz 4 vezes, 4 ou 5 agora, não me lembro. A matéria concreto 1, né? Tá bom. Cara, e assim, lá a gente aprende só fazer um parênteses aqui, né? Mas que conecta com o que você trouxe, né? Cara, lá a gente aprende a dimensionar armadura, né? Desenha a viga bonitinha, desenha tudo que compõe um elemento ali de estrutura de concreto, né? Sim. Cara, e eu nunca me dei conta, e fui perceber isso recente até, que as 5 vezes que eu fiz 5 vezes a mesma matéria, que eu nunca conseguia passar. As 5 vezes, em nenhuma das 5 vezes, eu cheguei a ver uma viga sendo feita, né? Então, assim, as 5 vezes, eu fiz mais de 2 anos da matéria, desenho. Então isso aqui é um estribo, isso aqui é uma armadura, isso aqui é aquilo, isso aqui é... Que é o detalhamento, cara, né, numa folha de um xerox que alguém tirou no livro, tipo assim. Exatamente. Então, assim, eu tinha muito... Esse dia eu refleti sobre isso e falei, cara, a gente podia muito bem ir lá olhar uma viga sendo feita. Sim. Eu ia ver o estribo de verdade, eu ia ver a armadura de verdade, eu ia ver o concreto sendo despejado, eu ia ver que
todos os problemas que a gente conjectura na sala de aula, teria sido muito melhor e talvez até mais fácil eu teria feito não 5, talvez 2 ou 3, se eu tivesse visto uma viga, uma viga sendo feita. E a gente tinha estrutura na faculdade para isso. Então, assim, esse é um pouco da minha revolta com relação a esse aspecto técnico da faculdade, né? Assim, em alguns momentos é o técnico pelo técnico, né? Cara, é como está escrito a norma, é o desenho que eu aprendi, é o desenho que eu vou ensinar. Mas, enfim, só um parênteses aqui. Eu não sei se você tem algum complemento para fazer que você ia puxar, senão eu ia só fazer uma outra conexão para já caminhar para o, cara, transição e uma outra conexão que eu queria fazer. Mas diga lá, se tiver algum complemento. Eu queria falar um aqui, cara. Ô, mano, se fosse hoje em dia, velho, tipo assim, né, pela experiência, isso que é o foda quando você tá na faculdade, né, mano? Você engole muita coisa lá, né, cara? Você engole, você não tem... E assim, você não tem visão, você não tem ação, você não tem muita coisa, porque às vezes não te falam o que você pode fazer. Tipo você, Felipe, pode ter falado, porra, cara, eu tenho um concreto pra nós ver logo esse negócio aí, pra ver se melhora aqui. É a quinta vez que eu tô, pô, ou sei lá, na segunda, terceira vez, se fosse hoje em dia, né? Pô, alguém me mostra, né? Sei lá. Mas na facul a gente não tem recurso, cara. Eu, né, até mesmo por conta do universitário profissional, algumas situações, eu tenho o Lucas lá, que ele tá na engenharia elétrica, né, no terceiro ano, e a gente começa a desenrolar as coisas e é normal, é travado, né? E aí eu começo a dar para ele, né, algumas gatilhos, alguns insights de como sair de situações, cara. E ele diz, mas é simples. Cara, é que ninguém te fala, né? Mas dá. Aí na hora que ele vai e faz, aplica, sai fora. Mas é embaçado, cara. A nossa visão ali realmente a gente acha que a gente tem que ser capaz. É isso. A gente tem que estar sujeito a tudo ali e acabou, né? Mas faz parte. Como, assim, da minha parte, chegar pro professor e falar assim, professor, com toda a humildade que eu tenho, você há 30 anos dando essa aula, você poderia mostrar pra gente na prática, né, cara? Um moleque de 20 e tantos anos ali, zero maturidade, que entende zero sobre o assunto, né, provavelmente se sentiria muito acanhado para ter esse tipo de atitude, né? Mas, cara, de fato, deveria ter acontecido isso, né? Conhecendo a grande maioria e olhar para você assim, não, então, né, como vocês veem aqui esse xerox aqui, lá da minha idade, quando eu fiz a faculdade, aí vocês se viram aí. Faz igual a tua professora fez, André. Toca aqui esse monte de livro aí, vai ler que você vai sentir o cheiro você vai ler tanto que você vai sentir o cheiro do concreto. Você vai ver só. É isso, é exatamente isso. Mas boa, Felipe. E acho que, cara, então, indo direto para a próxima etapa, acho que a partir daí eu tomei essa decisão, eu ia terminar a faculdade, não preciso falar aqui, mas teve matéria que eu já fiz 6, 7 vezes, então também foi um ciclo longo aqui. E hoje, enfim, né, eu falo para as pessoas do meu time, tem estagiário que trabalha comigo, eu falo, gente, acaba isso o mais rápido possível, tipo, segue o negócio, não sofre, faz parte, e do outro lado você vê um negócio que faz sentido no final do dia, assim. Acho que para mim foi muito importante passar por esse processo como um todo, assim, para fazer funcionar. Mas como foi assim, quando você começou a também olhar para o mercado de trabalho, né, cara? Então, assim, sua decisão, vou terminar a faculdade, vou seguir investindo tempo aqui em algo que eu gostei, né, a EJ e tudo mais. Quando que você virou o olhar e falou assim, não, beleza, agora eu preciso conectar isso com o mercado de trabalho, ver como é que, sei lá, como que as empresas, que tipo de qualidades as empresas reconhecem, exigem, como que funcionam os processos seletivos, começa a trazer esse gancho para a gente, que momento você começou a virar também, olhar para o mercado de trabalho e, de fato, já se preparar para sair da faculdade ali e trabalhar, né? Boa. Acho que o meu contexto, e acho que isso foi uma coisa que para mim foi muito transformadora, é muito importante, eu me engajei muito na empresa Júnior e participei de muita coisa, e ali você começava a ter uma perspectiva diferente do mercado de trabalho, né? Então, em Ilha Solteira, de maneira geral, se você não fosse trabalhar com engenharia civil na prática, você ia para a Ambev, assim, acho que era basicamente o caminho que existia para pessoas que não queriam fazer engenharia civil na Ambev quando eu estava no segundo ou terceiro ano de faculdade, assim, né? Então todo mundo ia para Araçatuba lá para ir para a Ambev, e esse era o ponto, assim. E eu, no Movimento Empresa Júnior, comecei a me engajar muito, e fui liderar
a estrutura de todas as Unesps, então fazia a gestão de todas as empresas júnior de todas as Unesps do estado, depois eu fui fazer de todas as empresas júnior do Brasil inteiro, de todas as faculdades, e ali eu comecei a ter muito contato com o RH de um monte de empresas, assim, né? Porque as empresas iam tentar prospectar, a partir do movimento Empresa Júnior, pessoas que poderiam participar dos programas de estágio, assim, né? Então, eu ajudava a organizar feiras de carreiras, eu ajudava a organizar programas trainee, eu ajudava a organizar esse tipo de coisa. Então, a partir dali, eu comecei a ter uma perspectiva muito diferente sobre o que eu queria fazer no mercado. Eu descobri o que realmente fazia um banco, o que era realmente uma área de planejamento, o que era realmente trabalhar numa empresa de engenharia civil. E ali eu descobri o que era o mercado de tecnologia no final do dia. Assim, né? Isso foi em 2019, eu participei de um trabalho super legal que existe até hoje, que chama Ranking de Universidades Empreendedoras. É um trabalho que a gente fez junto com o MEC, junto com o Ministério da Educação, para ranquear quais eram as universidades mais empreendedoras do Brasil, a partir de 7 pilares, ali, igual o ranking da Folha que você olhava na hora que você escolhia a faculdade, a gente montou um desse olhando para empreendedorismo. Assim. E ali foi o meu primeiro contato com o mundo de tecnologia, porque várias das empresas de tecnologia estavam participando, investindo e participando desse processo como um todo, e com esse projeto como um todo. E a partir daí eu comecei a me engajar com as universidades. Então, eu falava com as áreas, os núcleos de inovação e tecnologia, que lá em Ilha Solteira, por exemplo, é a FEPISA, né? Então, é a parte de desenvolvimento de projetos que os professores fazem, assim, né? Que é, sei lá, como que chama? Acho que o Felipe vai lembrar lá, da Luzenira, como que eu chamo o projeto dela, que ela fazia com os alunos? Putz, não lembro. Enfim, era um dos extracurriculares lá, mas enfim, é baseado em desenvolvimento de projeto da faculdade, assim. E eu comecei a me envolver muito nisso, assim, né? Então, meu último ano de faculdade, eu comecei a entender que eu queria muito trabalhar com essa visão de, cara, como que eu posso impactar mais a sociedade? Eu gosto muito desses projetos de envolvimento social. Trabalhei nesse projeto do Ranking de Universidades Empreendedoras, comecei a desenvolver esse trabalho junto com as próprias universidades, todos os núcleos de inovação e tecnologia, e comecei a desenvolver projetos, enfim, com a USP, com a Unicamp, com a Unesp, com esses centros de desenvolvimento para tentar desenvolver projetos onde os alunos, no final do dia, era como que eu ia conseguir fazer uma patente em cima de uma linha de pesquisa, assim, que hoje é um dos grandes problemas do ciclo de geração de receita na Universidade do Brasil. Lá fora funciona muito bem, né? As inovações quase todas saem da universidade, e aqui no Brasil não funciona. Assim, não é que não funciona muito bem, não funciona. Então, comecei a me envolver no meu último ano da faculdade com esses projetos, né? E aí eu descobri que isso chama inovação aberta, né? Então, foi aí o meu primeiro contato com esse termo, com o que era isso. E inovação aberta, ela pode acontecer, né? Ela basicamente a diferença da inovação aberta e a inovação fechada. A inovação fechada é o P&D dentro das grandes empresas, né? Então, você contrata os seus cientistas e você desenvolve, fechado em 4 paredes, sem ninguém poder saber o que está acontecendo, uma inovação. E a inovação aberta é usar a comunidade, é usar o ecossistema para desenvolver isso em conjunto. Então, uma grande empresa que desenvolve um projeto junto com uma universidade ou junto com uma startup. E aí eu descobri o que era esse termo, e nesse momento, no meu último ano de faculdade, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer no meu primeiro estágio. Eu não quero trabalhar com engenharia civil, não estou afim de ser engenheiro de obra, mas... Não quer ir para a Ambev? Eu não quero ir para a Ambev, então, pô, é isso, assim. Acho que estava terminando a faculdade, precisava arranjar um estágio, queria voltar para São Paulo, e falei, cara, acho que esse é o melhor dos mundos para eu fazer isso. Assim. Então, o meu processo de arranjar estágio foi super bem estruturado, né? Eu mandei uma mensagem com o meu currículo anexado no site da empresa, no SAC. Sabe que tem um contate-nos, assim? Eu mandei lá, falei, oi, tudo bem? Eu sou o André, eu faço engenharia civil no Unesp, eu estou formando. Me dá um estágio aí? Foi bem isso. Assim. Disruptivo, pô. E me responderam, assim, né? Eu achei que nunca ia responder, então eu não olhava o meu e-mail. Então, me mandaram e-mail, eu fiquei uma semana sem ver, aí arranjaram meu telefone lá no negócio e me ligaram. Falaram, então, André, você não tem mais interesse? Eu falei, pô, tenho, vejo e-mail e tal.
Mas foi desse jeito que eu arranjei o meu primeiro estágio. Foi numa empresa que chama Distrito, é uma startup que faz esse processo de inovação aberta. Então, é uma consultoria que ajuda startups a se conectarem com grandes empresas aqui. E aí eu entrei ali como estagiário para começar a trabalhar nessa frente. Assim. André, para pegar esse gancho do seu início ali da carreira já profissional, mesmo com estágio, né? Cara, eu vou pegar o gancho de novo do negócio que ficou muito na minha cabeça aqui, essa questão da visão sua para planejamento e gestão, né? Tentou ali parte técnica, deu certo, tudo bem, vamos fazer o que precisa ser feito, né? Seguiu o protocolo, mas, cara, você foi nadando de braçada nas oportunidades dentro da empresa Júnior que você tinha, enfim, toda essa escalada que você teve, tá? Dentre várias habilidades, né, vários conceitos que você foi desenvolvendo ali, não sei se você sempre estava mirando planejamento, gestão, algo assim, tá? Se você fugia disso ou não, mas na sua aplicação de estágio, você disparou ali o currículo, tá? A escolha foi a startup em si, pelo que ela trabalhava, você chegou nesse momento, né, tinha vaga aberta, não tinha, para alguma função já nessas áreas que você se identificava mais, que você, né, tinha ali teu nível de excelência de desempenho, ou não? Como, tipo assim, foi planejado isso de alguma forma? Eu falo assim, em resumo, você já tinha essa visão profissional? Um exemplo, puxa, cara, eu quero trampar com isso e nessa empresa. Ou em nenhum momento não foi isso? Qual foi o seu critério ali? Se teve algum critério? Eu entendo muito isso, eu levo até hoje na minha vida, que não dá para esperar a oportunidade perfeita ou você ter a resposta das coisas para tomar as decisões e fazer as coisas. Assim, você vai descobrir no caminho. Assim. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com inovação aberta, que era o termo legal que eu tinha aprendido naquele momento. Assim. Então, eu fiz a mesma coisa, porque é um mercado relativamente pequeno, que não tem grandes processos de estágio. Então, lá no Feira de Carreiras, no 99jobs.com, você não ia achar esse tipo de coisa. Assim, né? É um mercado específico, bem nichado. Então, eu fiz a mesma coisa para um monte de gente. Né, a história bonita eu mandei para eles me mandaram, eu mandei para eles e um monte de gente que não me respondeu. Assim, né? Então, eu saí tentando, eu entendia que esse era o caminho que eu precisava fazer. Assim, né? Então, mas acho que a analogia você precisa prestar as coisas, você precisa se afunilar para coisas que são parecidas, porque senão você vai ter que construir currículos diferentes, você vai ter que ter focos diferentes, e aí, no final das contas, qualquer um desses que me aceitarem, eu acho que é um ótimo primeiro estágio. Assim. Então, qualquer um que trabalhasse com esse meio que eu gostava. E não, eu não tinha certeza, assim, né? Acho que era esse primeiro risco que eu tinha, e eu lembro que eu conversando com meus pais na época, eles falavam, mas por que você não vai trabalhar na empresa X, enfim, pegar o processo trainee de alguma empresa grande de engenharia, né? Você está formado, Unesp, não vai ter faculdade, tudo mais. Eu falei, cara, mas não é isso que eu quero fazer, assim, isso eu tenho certeza. Então, eu excluí isso já dessa possibilidade, né? Eu não queria fazer mestrado, isso eu tinha excluído também, eu não queria trabalhar com engenharia civil, isso eu tinha excluído também. No máximo eu vou excluir mais essa frente, né? Mais essa frente de gestão, de trabalhar. Então, puxa, vamos lá, vamos testar. Eu tenho esse tempo de estágio para fazer isso. Às vezes, desculpa, Rony, às vezes, assim, é até mais importante saber o que você não quer do que exatamente o que você quer, né? Porque exatamente você nunca vai ter certeza, mas ir eliminando algumas opções já ajuda um pouco do processo, né? E aí eu até complementaria, cara, que assim, no fim das contas, a minha visão é que mesmo a gente seguindo uma carreira um pouco mais tradicional, né? Formei em engenharia civil, vou trabalhar como engenheiro civil. Cara, ainda assim a gente tem pouca visibilidade na faculdade sobre como é de fato esse trabalho. Então, muitas vezes, pode parecer que a sua trajetória cara, tô indo para um lugar ainda meio desconhecido, não sei como que funciona, como que é, mas, cara, no fim das contas, o engenheiro civil que vai trabalhar de fato como engenheiro de obra também, né, segundo a nossa formação lá em Ilha Solteira, pelo menos, também é muito cru nesse sentido, né? Ele não tem plena certeza sobre como é o dia a dia,
se de fato ele vai desempenhar ali trabalhos que conectam com o que ele mais gosta, né? E aí eu sempre trago para, assim, a minha experiência que eu passei, né? Eu também tinha uma certa clareza que eu não queria ser um engenheiro de obra ali, um engenheiro de campo, por exemplo, mas me foi apresentado a consultoria, focada em gestão de projeto, que ainda envolvia, de certa forma, a engenharia. Então, eu consegui conectar, unir um ponto intermediário entre, cara, eu não quero ser o engenheiro lá na ponta, mas eu também não quero me desconectar totalmente. Opa, foi me apresentada a consultoria. Pelo que me falaram ali do dia a dia na época, eu gostei, né? Então, e tô aqui até hoje. Então, assim, muito legal você contando essa parte da sua história. E eu só complemento com isso, que muitas vezes até o caminho óbvio, a gente ainda não tem certeza se é exatamente o que a gente gostaria de fazer, porque a faculdade também dá pouca visibilidade para isso, né? E aí a gente tem que fazer isso por meio de ou algumas feiras, como você comentou, ou algum network que você tenha que já trabalhe no ramo, enfim, né? N maneiras para você minimamente tentar ter uma visibilidade se é próximo do que você gostaria, né? Isso lá atrás, né? Isso quando não existia universitário profissional, né, cara? Porque agora a gente... é oportunidade pro pitch. Olha lá, o Jabá, tá certíssimo. Não, cara, não, eu quis trazer isso, porque eu falo assim, a tua trajetória, eu achei interessante essa questão, porque, pelo menos para mim aqui, transpareceu que, por mais que você estava fazendo tentativas, né, você não estava, tipo, desorientado. Você estava um pouco ciente e pela maturidade, né, experiência que você teve. Tá, show de bola. Achei bacana esse critério seu, né? Eu não vou fazer o que eu não quero, mas eu ainda não descobri o que eu quero. É porque eu tô achando que você já sabia o que você queria. Por isso que eu tô te perguntando. E essa é uma questão que a gente trabalha bastante aqui no Universitário Profissional, que realmente desde, né, da sua trajetória dentro da universidade, te provocar para que você comece a olhar para isso, a se descobrir ali dentro. Que nem você falou, né? Poxa, pelo saque eu fui chamado, né, para fazer o estágio, mas eu mandei vários outros currículos, né? Várias outras situações, tá? Olhando ainda mais para o dia de hoje, né, a quantidade de currículos que a gente tem no mercado, a gente trabalha muito isso também, que o Felipe fala, né? Não só um currículo de desculpa. Cara, me fugiu a palavra. Quando você cola grau, cara. Seu diploma. O diploma, desculpa. O diploma de uma faculdade de nome faz você ter um ingresso, tá? Provavelmente você, André, quem estava do outro lado avaliando, né, conseguiu identificar habilidades suas, né, que cabiam ali, né, para determinadas situações. Mas, de repente, vamos falar assim, né, trazendo aí para o lado dessa questão do universitário profissional, naturalmente você conseguiria aplicar vagas, é claro, como você falou, não vou ficar esperando, mas hoje eu tenho essa necessidade, né, ingressar no mercado, nesse prazo. Quais áreas de atividades, quais são as vagas, empresas, enfim, que mais eu me identifico? Isso eu mais identifico por quê? Por essas habilidades, essas questões que eu desenvolvi dentro da faculdade. Você talvez daria vários tiros também, só que muitos deles, às vezes, mais certeiros, tá? Ou acabar não sendo escolhido por uma oportunidade, mas que de repente está tudo certo também, tá? Então, querendo ou não, você foi bastante certeiro e certo do que você estava fazendo, mas tem muitas pessoas que não são, né, cara? Às vezes a pessoa ela tem habilidades mega aí de gestão, de condução, organização, e aí o cara fica aplicando vaga técnica, tá? E aí o cara se frustra porque ele não passa nada mesmo, aí ele vai se sentir, porra, mano, mas eu era bom pra caramba do que eu fazia lá e não fui aprovado em nenhum processo de nada. Foi ver porque realmente fez aplicações que não tinham a ver com o perfil dela, mas, né, não tinha universitário profissional para ajudar ali, né, do discernimento da aplicação da vaga. Hoje, você, né, tá aí já com tempo de carreira, experiência e tudo mais. Você consegue fazer alguns ganchos relacionados a isso? Por exemplo, realmente eu desenvolvi mais e sigo desenvolvendo aquelas habilidades que eu tinha lá atrás, ou mudou teu game para o que você está hoje, exercendo profissionalmente? Boa. Acho que depois que eu entrei no mercado de trabalho,
eu entendi que, enfim, o profissional é mais do que simplesmente a certificação técnica, o diploma que ele tem, né? Que você vai construindo em cima disso, o que são as suas habilidades técnicas, as suas fortalezas, o que você é bom, e a partir daí você tem papéis diferentes dentro do mesmo setor. Você fala, nossa, eu vou trabalhar na Ambev. Você fala, todo mundo precisa ser engenheiro de produção porque trabalha com processo? Pô, não. Assim, né? Gente que é relacional e tem essa habilidade vai ser vendedor. Gente que tem essa visão de diligência de processo, talvez vai trabalhar na cadeia, né, da parte de suprimentos e gestão disso. Ou quem tem uma visão muito analítica e tem uma visão de números pode trabalhar no time de planejamento, ou no time de estratégia, ou no time de financeiro ou controladoria. Então, no final das contas, acho que só depois que você entra no mercado de trabalho, você entende que é bom e é mais difícil, o que é, acho que positivo, é mais oportunístico do que a minha carreira ela é linha reta aqui de, cara, eu posso ser um engenheiro de obra e tem isso, assim, tem tantos engenheiros de obra diferentes, em perspectivas diferentes, trabalhar numa empresa grande, numa empresa pequena, né, ser o consultor, ser o executor, então, enfim, acho que tem papéis muito diferentes, assim, né? Então, acho que hoje eu vejo que eu não estava indo para o caminho que hoje eu sigo, assim, né? Então tem um pouco dessa mudança de perspectiva de o que é o meu papel dentro das organizações e o que eu faço, assim. Eu era consultor mesmo, de ficar fazendo projeto, muito processo. Hoje sou uma pessoa muito mais relacional, de vendas e tudo mais. Acho que mudou disso. Mesmo sendo no mesmo mercado, mesmo seja o tag inovação aberta, né? Mesmo sendo todas essas coisas, acho que mudou bastante o que eu faço no dia a dia, assim. E acho que mais um ponto super importante, que é dolorido, e por isso que, de novo, acho muito louvável, relevante do que vocês estão fazendo aqui, dessa provocação, de ter essa discussão, porque do ponto em diante que você sai do colegial dali para frente, até você entrar no mercado de trabalho, você só toma decisões sob pressão e muito rápido, né? Tipo assim, você precisa escolher com 17 anos de idade o que você vai fazer de faculdade, e aí depois você não pensou nisso quase nunca, e aí você está formando e precisa arranjar um estágio para arranjar as 40 horas lá, porque você precisa formar. Assim. Cara, definitivamente não é o modelo ideal de você conseguir pensar para onde você vai e o que você vai fazer. Assim, né? É muito rápido, você ainda é muito novo, enfim. Então, acho que eu tive essa paz, assim, de falar, beleza, fiz esse, acho que não é isso, mudei do onde eu estava no distrito e aí fui para onde eu estou hoje, que é Endeavor. Eu acho que foi uma decisão muito acertada, mas eu tive o tempo aqui de meses trabalhando, entendendo que era o caminho que eu queria seguir, que eu precisava mudar de cadeira aqui, né, que a gente fala. Boa, excelente. Pegando até um gancho aí, André, aproveitar para você comentar um pouquinho, assim, o mercado, posso dizer assim, de inovação já é algo, como eu disse, na minha visão lá atrás, cara, dificilmente era um mercado que eu olharia como, eu posso trabalhar com isso, né? Então, acho que o papel desse episódio aqui é justamente, cara, abrir horizontes, né? Mostrar para as pessoas que estão escutando a gente ali que existem carreiras, cara, que pode fugir da linha tradicional, né, do seu curso. E Sim. É isso, cara, o mercado é dinâmico a esse ponto mesmo, né? Você pode ter, às vezes, uma pessoa que um engenheiro que é mega analítico, talvez mega focado em números, num período da faculdade, mas depois ele parte para uma atuação muito mais relacional, muito mais sai daquele ambiente analítico, né? Então, cara, o mercado é tão dinâmico quanto isso. E aí, aproveitar para você trazer um pouco para a gente do como é o dia a dia nesse mercado, cara. O que você faz ali? Como que é a sua semana de trabalho? Além do termo inovação, né, já não ser muito difundido nas faculdades, né, pelo menos não como o mercado reconhece inovação, a Endeavor, aí, se puder também até falar um pouquinho mais, cara, é uma comunidade global aí de empreendedores, né, que é outro tema também que foge um pouco das universidades, né, então como que você amarra tudo isso, né, cara, hoje você está talvez num ambiente que seja quase que completo oposto do que você se formou, né, o que você teve que desenvolver nesse meio do caminho, conta um pouco sobre, cara, como que é o seu dia a dia, que habilidades você teve que desenvolver para chegar até onde você está aí, e faz essa conexão com cara, possibilidades de pessoas que podem trabalhar aí também, sabe? Boa, muito, muito, muito legal. Assim. E eu queria só fazer um adendo antes de passar para o ponto da inovação e só trazer essa questão assim, de quanto não é difundida.
que é uma coisa que eu fui aprender nesse meu trabalho junto com as universidades, que a universidade pública, no Brasil especificamente, mas no mundo inteiro, ela tem um objetivo claro escrito em pedra e no papel, assim, né, que é baseado no que eles chamam de tripla hélice, que é ensino, sociedade e mercado e pesquisa, né? E aí você vai falar de tudo que a gente contou aqui, ensino e pesquisa ficam ali num jogral aqui, né? Você vai fazer a IC porque você está fazendo com a matéria, você está fazendo a matéria, aí você vai fazer a IC, mas a sociedade fica de fora, assim. E aí acho que essa é a grande resposta para empreendedorismo, inovação, que é, beleza, como é que eu coloco isso na prática? Eu vou montar uma empresa em cima do que eu aprendi na minha pesquisa para conseguir colocar no mercado. Ou, né, no meu caso lá, que eu tentei fazer, que me frustrei no processo, cara, eu estou vendo um problema aqui, acho que eu consigo pesquisar junto com a universidade para resolver alguma coisa, mesmo que não seja, né, uma empresa nova aqui, eu estou gerando uma inovação, estou fazendo alguma coisa diferente para a sociedade. Assim. Então, eu vi, e de novo, foi o que eu falei lá no começo, eu voltei a olhar com outros olhos para a universidade, o quanto que ainda tem para a gente conseguir mudar nesse sentido de perspectiva aqui do papel da universidade na nossa vida durante o processo e depois dela quando você entra no mercado de trabalho. Mas sobre eu já comentei um pouco do conceito aqui, né, o que é inovação aberta no final do dia, contando um pouco da Endeavor, que é a organização que eu estou hoje, tá? A Endeavor é uma organização global, está em mais de 50 países, e que tem uma tese de ajudar os ecossistemas de tecnologia, né? Então, as comunidades de tecnologia a florescerem num formato parecido com o que é nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem um lugar que chama Vale do Silício, que é onde começou todo o mundo de tecnologia. Então, o Google nasceu lá, o Facebook nasceu lá, a Amazon nasceu lá. Então, todas as grandes empresas de tecnologia do mundo, nem todas, mas boa parte delas nasceram nesse Vale do Silício, e que tem um conceito de comunidade muito forte. Então, as pessoas trocam, todas elas moram lá, então todos os CEOs das empresas moram todos juntos, né, na cidade ali, tem um contexto das empresas estarem ali, e a grande tese da Endeavor é conseguir replicar esse modelo em países que ainda estão defasados aqui, quando a gente fala de inovação de tecnologia, né? Então, que a gente chama de países emergentes, quando a gente fala na visão econômica do negócio aqui, né? Então, aqui na América Latina, a Endeavor é muito forte, tem vários países. Na África, a Endeavor é muito forte em vários países. No Sudeste Asiático e assim por diante. E a Endeavor tem um objetivo muito claro, que é ajudar essas empresas de tecnologia a crescerem, a vingarem, a darem certo. Né? Então, a gente ajudou o iFood, a gente ajudou a Wildlife, a gente ajudou o Gympass, a gente ajudou, enfim, várias empresas que hoje são super relevantes aqui, empresas que a gente fala, nossa, mas isso é uma startup? Pô, o iFood é uma startup, é uma empresa de tecnologia que já foi muito pequena no dia, que hoje, enfim, todo mundo usa, até lá em Ilha Solteira, aparentemente, esses dias. E o meu papel aqui dentro, tá, é ajudar a conectar essas soluções de empresas de tecnologia, de novo, com quem está inovando em grandes empresas. Então, eu ajudo empresas de porte global aqui, então grandes empresas brasileiras, Banco do Brasil da Vida, uma Suzano, uma Votorantim, essas grandes empresas, a inovarem lá dentro a partir do uso de tecnologia dessas startups. O meu trabalho é de conectar essas duas pontas, conhecer muito dessas tecnologias e conhecer dos desafios dessas grandes empresas, para a partir daí ajudar a desenvolver esse trabalho que a gente chama aqui, de novo, de inovação aberta. Tá? E o meu dia a dia, tá, 80% dele é focado em entender esses problemas, tá? Entender esses problemas e essas soluções, né? Então, conhecer muita gente do lado das empresas que estão construindo novas tecnologias, então conhecer muita gente que está montando empresas, e os empreendedores, as empreendedoras, e do outro lado, também gastar muito tempo entendendo quem que são esses grandes problemas dessas empresas. E o formato que a gente faz isso a gente organiza eventos, a gente tem projetos mesmo, é uma gestão mais de projeto. Então, meu dia a dia é muito dinâmico, assim, né? Então, dificilmente estou sentado lá no escritório fazendo planilha, alguma coisa do tipo. Não é o perfil de dia a dia que eu tenho. É um dia muito mais dinâmico, muita reunião, tem que sair de casa, tem que ir até os clientes para entender o que são os desafios deles, falar muito, explicar muito. E eu falo que o
o meu dia a dia e aqui do time que eu faço parte, é um trabalho de negociação todo o tempo. Negociação para as pessoas darem as informações que você querem, para você fazer essa troca, para você conseguir construir esse relacionamento. Então, mesmo que eu não venda nada, não estou oferecendo nada de dinheiro ali, porque eles já são parte aqui do processo, eu faço a skill aqui, acho que é a soft skill que eu aprendi muito na faculdade, a negociação desde os professores pela nota lá, que você quer mais um ponto na prova de Física 1, até depois na empresa júnior, e depois para você fazer todo o processo. Acho que é uma coisa que eu trago há muito tempo aqui, que eu aprendi muito na faculdade, e que, enfim, hoje é a base, basicamente, do que eu preciso ter de habilidade para eu conseguir ter um trabalho de sucesso aqui no meu dia a dia. Cara, top. Nossa, tô maravilhado aqui. Tô dando umas ideias aqui para você, né? Depois a gente troca no particular aqui. Mas vamos lá. Caminhando agora para os nossos finalmente, tá? A gente, né, gostaria de ir mais a fundo, estou super curioso aí pelo seu trabalho, mas a gente tenta, né, segurar nesse contexto que é essa etapa mesmo, né? Na sua carreira, até onde você chegou aqui. E assim, André, você refletindo, né? Você fez um passeio aqui por toda a sua história. Cara, você olhando para o André lá atrás, né? Que estava lá, vindo meio que fugido do Canadá pelas situações, na correria toda ali, né? E ingressando na faculdade, tipo assim, o que você falaria para o André naquele momento, tá? O que você colocaria a mão nas costas dele ali, falaria para ele, tá? Um pouquinho mais depois. Pelo o seu ramo de atuação, você deve lidar muito, né, com a nova geração, né, geração Z, enfim, millennials, né, pessoal mais jovem que está por aí, entrando na faculdade, entrando na faculdade, que vai entrar no mercado de trabalho. Nas grandes empresas, provavelmente você deve lidar já com pessoas mais seniors, né, mais old school, enfim, com outros perfis, né. Então, assim, para a geração mais nova e para a mais velha, o que você traria de conselho, enfim, para essa questão dos conflitos mesmo que a gente está tendo, né, das gerações, uma tem um perfil, outro tem outro, tá? Que querendo ou não, a gente tem e vai trabalhar em conjunto, até tem estudos que dizem que vai ter um momento que vai ter 7 gerações diferentes, tá? Então, o que você traria, assim, de conselho para essas 3 personas aí, tá? Vamos lá, cara, é com você agora. Boa, não, super legal, assim, acho que para mim, primeiro, mais em específico, que eu acho que se reflete muito aqui para uma dica mais geral, é de ter calma no final do dia, assim. Eu acho que durante todo o meu processo e todas as decisões que eu tomei lá desde o começo, né, de ir para o intercâmbio, e aí voltar do intercâmbio, e aí fazer a faculdade, e aí ir para a solteira, acho que tomei todas essas decisões muito com uma ansiedade da próxima, né? Tipo, beleza, eu entrei na faculdade, agora como que eu termino isso aqui? Aí eu peguei o meu primeiro estágio, como é que eu sou efetivado para virar o CEO do negócio? E aí depois, cara, ambição é um negócio super importante, e que, enfim, eu acredito bastante, e as pessoas têm perspectivas de vida, contexto de vida muito diferentes, então muda muito do que é e onde você quer chegar, e a tua ambição, e várias das tuas coisas, o que para você te move. Mas tem um negócio super importante que é você entender e tratar de maneira pragmática o seu momento de vida com o mercado e com o que você quer fazer, assim, o que você está disposto a fazer no final das contas. Isso muda, assim, né? Então, eu vejo agora pessoas que trabalham comigo, cara, você vai ter família, vai ter filho, cara, muda a tua perspectiva do que você quer e para onde você quer ir, o quanto você está afim de fazer ou de não fazer, e no final das contas muda a perspectiva do que é 6 meses, do que é um ano, assim, né? Tipo, então, no final das contas, acho que tem que ter um pouco mais de paciência, né? Se falaram que tem que terminar em 5 anos e meio a faculdade para você fazer um semestre de estágio para depois terminar, bom, eu fiz 7,5, talvez mais, mas enfim. Beleza, estamos aí, acho que não perdi nada e nem ganhei nada com essas decisões a nível de aspecto de temporalmente da minha carreira. Mas eu tenho certeza que eu aprendi muito mais, que eu ganhei muitas experiências, então todas as suas decisões te ajudam nesse sentido. Assim. Então, acho que para mim é muito uma perspectiva de paciência, no final das contas.
E, de novo, você falou do ponto geracional aqui, eu entendo, né? As pessoas que trabalham comigo, que são relativamente mais novas, que estão entrando no mercado de trabalho, acho que tem ainda mais esse imediatismo e essa necessidade aqui do próximo passo. Assim, né? Cara, se você entrou com 18 anos na faculdade, você fez 5 e se formou com 23, você vai trabalhar até 60, 70 anos de vida. Tipo, puta, tem muito tempo ainda, assim, né? A perspectiva sobre as coisas mudam, é maratona, não é sprint, não é corrida de 100 metros, as coisas. Então, não adianta querer pular as etapas, assim, o processo vale muito a pena. Então, digo isso para a faculdade, digo isso para quando você vai entrar no estágio, digo isso para, a partir daí, como você vai conseguir evoluir, assim. Então, acho que para mim é a principal dica aqui, sabe? De controlar essa ansiedade, trabalhar com essa visão do imediatismo. E uma última aqui voltando de novo a essa coisa de contexto, de momento de vida, não existe esse negócio, na minha visão, não existe esse negócio de a sua carreira é ditada por que você está fazendo agora. Assim, você pode sempre mudar, sempre fazer outra coisa, sempre trazer uma outra perspectiva, sempre fazer as outras coisas. Acho que tudo é experiência, tudo faz parte, tudo é um trabalho de aprendizado contínuo aqui. Então, eu sempre tinha essa visão, né? Putz, eu vou entrar no meu primeiro estágio e a partir daí eu nunca mais vou poder mudar, né? Então, tem que tomar muito bem essa decisão. Cara, não é assim, sabe? Você sempre pode mudar, você sempre pode trazer uma outra perspectiva, né? Então, hoje tem essa praxe aqui, né? Tipo, eu sou o coordenador. Não, de parceria, não, pô, estou nessa vaga, né? Eu estou nessa cadeira agora, neste momento, dia 5 de novembro de 2024, daqui 2, 3 meses, pode mudar, assim. Então, todas essas coisas juntas conseguiram me ajudar a ter essa visão de, cara, agora eu tô aqui, agora eu tô fazendo isso e tá fazendo sentido. Quando não fizer mais, legal. E no começo da carreira é muito difícil, porque nada faz sentido, então faz parte, assim, né? Então tá tudo bem. E pros sêniors aí, cara, e pros tiozão lá, os CEOs, CFOs e tudo mais. Sim, cara, e acho que é o mesmo shot de realidade, né? Essas pessoas vêm de uma perspectiva de vida, de uma visão que elas têm de carreira diferente do que a nossa e diferente que provavelmente da galera, quem está formando 5, 6 anos depois que a gente formou, assim. Para mim é difícil, foi difícil no começo, e essa é uma coisa que a faculdade não ajuda, então acho que é uma dica para tentar trazer outros olhos. A gente acha que o professor é o carrasco, o cara que está lá na frente te ensinando, é o cara do mal, assim. Pô, não é por aí, assim. No mercado de trabalho você começa a entender que tem pessoas que estão ali para te ajudar, que tem muito mais de experiência, conseguem olhar muito mais longe, conseguem te ajudar muito a tropeçar menos. Isso também é verdade na faculdade, assim, a gente não enxerga, é mais difícil, mas isso também é verdade, assim, né? Tem sempre o professor gente boa, o professor que está no mestrado ali dando aula, que tem mais contato, mas, cara, a galera que está há 40 anos lá tem coisa para ensinar sim, sabe? Então, acho que também é um outro ponto importante aqui de você precisa trazer essa perspectiva, e você precisa entender que são pessoas diferentes, com contextos de vida muito diferentes. De novo, eles estão em momentos de vida muito diferentes dos seus. Assim. Aprender a conviver com essas diferenças é super importante. Assim. E não distanciar, que, de novo, o exemplo da faculdade é ótimo, né? O professor está ali para te dar nota baixa, te falar, pô, cara, é insustentável se você ficar olhando sempre com esses olhos. Sempre tem alguém que, enfim, você fala, não pode ser esse cara que estava calhando com a minha vida, beleza, mas na grande maioria isso não é verdade, não é assim que funcionam as coisas. Boa. Pegar um gancho aqui e até para a gente dar uma consolidada na conversa, cara, eu me conectei muito com um par da sua história aí, André. Assim, acho que em alguns momentos a gente passou por dores similares que o ambiente da graduação impôs pra gente, mas é aquilo, cara. Não significa que eu entrei num curso e talvez não me conectei 100% com o propósito que ele foi inicialmente pensado, que isso vai definir o meu caminho dali para frente. Né? A gente, obviamente que as pessoas têm que ter também um pouco de proatividade de buscar então, alternativas naquele ambiente que conectam mais contigo. E aí você fez isso, eu fiz algo similar também, só que de outra maneira, para no fim encontrar o seu caminho. E, de novo, o mercado é tão dinâmico quanto isso. Eu posso sair de
de uma formação mega técnica analítica e ir trabalhar com vendas, por exemplo, mega relacionamento, enfim, comercial e tudo mais, que em tese é uma habilidade pouquíssimo desenvolvida na faculdade. O mercado permite isso, cara, você tem que estar disposto também a correr atrás, né? E aí, só para uma última parte aqui, lá no começo, quando você contou a história da sua IC, você falou sobre, cara, eu queria trazer um resultado mais real, um resultado prático, a questão do plano diretor de ilha solteira e tudo mais. Uhum. Ali eu já entendi um pouco de como começou a sua conexão com o termo inovação, né? Porque, assim, no fim isso cara, eu quero trazer um resultado real, prático, que ajude de fato as pessoas. Esse é o meu entendimento, uma pessoa leiga no assunto, mas, cara, isso para mim é a inovação, né? Você justamente trazer, mas que seja algo palpável, né? E muitas vezes as universidades têm mega inovações sendo estudadas, mas talvez muito distante do que é o ambiente da faculdade. Então você vê algum estudo sendo feito, mas você fala, putz, isso não vai impactar a minha vida, a vida de outras pessoas aqui, talvez está muito distante, né, na cadeia. E o que você queria ali era, cara, um resultado prático. Eu quero que as pessoas passem menos calor dentro das casas de ilha solteira. Né? Isso afeta a minha vida, afeta a vida dos meus amigos, afeta a vida de todo mundo aqui do lado. Né? Então, acho que essa é a sacada da inovação. E no fim das contas, acho que as startups tentam buscar isso, né, cara? Resolver uma dor que é aquilo, né? Eu já ouvi falar muito que o pessoal gosta de criar soluções que sejam não a solução vitamina, né? Que você toma meio que para melhorar um pouquinho a sua saúde, mas a que resolve a sua dor de cabeça, porque quando tá doendo alguma coisa, você vai lá e toma um remedinho, porra, sarou, melhor coisa do mundo. Então, assim, ali já me despertou a conexão entre, pô, beleza, então você tá trabalhando com inovação que conecta muito com o que você fazia, com o que você tentou fazer na faculdade e não conseguiu por N motivos, mas acabou trabalhando com isso. Né? Então, cara, muito legal a sua história, gostei demais. Tirei alguns insights aqui e com certeza também quem tá ouvindo a gente vai tirar alguns, até para, eventualmente, caminho de carreira mesmo. De novo, eu acho que esse é um caminho de carreira muito pouco tradicional, muito pouco visto, né, pelas faculdades. E, cara, tem demanda, né? Assim, inovação está percorrendo qualquer empresa, seja o tamanho que for, seja uma startup que está surgindo agora, seja uma grande corporação que precisa inovar para sustentar, né? Então, fica aí a dica para o pessoal, cara. Achou interessante a história do André, gostou um pouco do que ele contou do dia a dia, cara, talvez possa ser uma trajetória de carreira para você. Faz igual ele aí, manda o currículo para o saque, pesquisa um pouco mais, ou eventualmente até procura o André aí para trocar uma ideia e conversar um pouco mais, né? Eu sempre também me coloco à disposição, cara, quando o assunto for consultoria, eu estou trabalhando com isso, consigo ajudar as pessoas que têm algum tipo de interesse, né? Imagino que você também tem esse olhar aí. Então, cara, só agradecer mesmo, obrigado pelo papo aí, da minha parte, foi sensacional, tá? Boa, ótimo. Da minha parte também, acho que foi ótimo poder reviver essa história e trocar aqui com as pessoas que estão interessadas no assunto no final do dia. E, de novo, me coloco super à disposição também para dividir meus contatos, para, enfim, quem quiser bater um papo sobre esse assunto. Eu entendo que para mim foi, sempre me pergunto, né, mas pô, você foi trabalhar com isso, não era melhor ter fazido economia? Eu falei, cara, não, assim, acho que não faria nada diferente, eu acho que esse processo e todas as decisões que eu tomei que me fizeram chegar até onde eu tô, assim. Então, acho que eu entendo muito que faz parte desse processo de aprendizado, de co-construção, e no final das contas, coisas que a gente não trata em lugar nenhum, que é, cara, se conhecer mais, entender quais são as suas habilidades, onde você pode performar melhor e onde você gosta o que você gosta de fazer. Então, fico muito feliz, assim, poder dividir um pouco disso com vocês também. Então, obrigado pelo convite de novo. Pessoal, então estamos encerrando aqui o nosso 4º episódio do ProfissaCast. Obrigado, André, por compartilhar aí, abrir a caixa de Pandora, revelar todos os seus segredos pra gente. Felipe aí também pegou uns transtornos aí de voo para poder estar participando aqui, cumprindo com a agenda. Então é isso, pessoal. Siga o Universitário Profissional no Instagram, no YouTube e no Spotify. Estamos com o ProfissaCast, tá? Para mais dicas, mais insights sobre carreiras e trajetórias de sucesso, como a do André aqui, né, que é mega referência, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, né, como os meninos já disseram, sobre a carreira deles, as profissões,
né, o que eles fazem no dia a dia, ou dicas mesmo, né, de, às vezes, oportunidades profissionais ou dicas de carreiras, tá? Pode chamar a gente aqui no Universitário Profissional, que a gente faz a conexão com os meninos, pode ter certeza que vai ser sucesso. Obrigado, pessoal, uma ótima noite a todos e valeu, abraço.